Fala, família Barrados! Chegamos para os nossos palpites para a 8ª rodada do Brasileirão Série C. Mas antes de irmos para os palpites, vamos para o nosso Pode Printar, que hoje vai ser com os palpites do Rodrigo Santos. Então, editor, põe na tela os palpites do Rodrigo na rodada passada. Bora conferir juntos. Ferroviário contra Botafogo de São Paulo, palpite 2-1 Botafogo, placar do jogo 1-0 Ferroviário. Primeiro erro, Atlético Cearense contra ABC, palpite 3-0 ABC, placar do jogo 1-0 ABC. Acerto de vencedor. Brasil de Pelotas contra Figueira, palpite 1-1, placar do jogo 1-0 Figueirense. Outro erro, Mirassol contra Altos, palpite 3-0 Mirassol, placar do jogo 2-1 Mirassol. Acerto de vencedor. Manaus contra São José, palpite 2-1 Manaus, placar do jogo 1-1. Outro erro, Vitória contra a Confiança, palpite 1-1. Placar do jogo 3-0 Vitória. E mais um erro, Aparecidense contra a Floresta, palpite 2-0 Floresta. Placar do jogo 3-2 Aparecidense. E outro erro, Paysandu contra a Volta, palpite 2-1 Papão. Placar do jogo 2-1 Papão. Acerto cravado. Ipiranga contra Remo, palpite 1-1. Placar do jogo 2-1 Ipiranga. E mais um erro, fechando Botafogo da Paraíba contra Campinense, palpite 2-0 Botafogo. Placar do jogo 1-1. E outro erro, o Rodrigo teve 7 erros e 3 acertos, sendo um deles cravado. Foi mais ou menos aí, pelo menos teve um acerto. Cravado teve erro pra caramba, dá pra ser melhor na 8ª rodada aí nos palpites. Rodrigão, agora sim vamos para os palpites para a 8ª rodada. Editor, roda a vinheta! O Zequinha ficou só no empate na partida contra o time do Manaus. O Zequinha teve dificuldades na partida. O time criou pouco durante os 90 minutos do jogo, então um pontinho fora de casa acabou sendo um bom resultado para o São José, que agora encara o Atlético Cearense, que voltou à sua normalidade e foram derrotados pelo ABC. O time do Atlético pouco criou na partida. A derrota foi justa, o ABC mereceu a vitória. O Atlético Cearense é um time bem limitado. Nessa partida, eu vou apostar na vitória do time mandante. Então, a vitória para mim vai ficar com o São José. São José 2-0 vai ser o meu palpite. O Figueira vem da vitória para cima do Brasil de Pelotas, segunda vitória seguida do Figueira na Série C. O time fez uma boa primeira etapa, criaram chances, mas foi no segundo tempo, quando o jogo estava mais equilibrado, que o Figueira fez o seu único gol da partida, gol do goleiro Wilson cobrando pênalti. Agora o Figueira vai ter pela frente mais um bom desafio. Vão encarar a equipe do Ferroviário, que vem da vitória para cima do Botafogo de São Paulo. O Ferroviário fez um primeiro tempo equilibrado contra o Pantera. No segundo tempo, pressionaram mais, atacaram mais e chegaram ao gol da vitória aos 38 minutos, com o gol ali do Bruninho. Bom, para esse jogo eu vou apostar no Figueira. Figueira 2-1 é o meu palpite. O Campinense ficou no empate no clássico contra o Botafogo da Paraíba. Clássico é sempre difícil. O Campinense, que foi campeão estadual para cima do Botafogo no final de semana passado.
mas no Brasileirão acabaram só ficando no empate. O Botafogo saiu na frente, o Campinense foi buscar o gol de empate. Clássico é sempre complicado, mas o que realmente preocupa é que o time do Campinense já não vence há 5 rodadas. Só venceram lá nas 2 primeiras rodadas e depois não conseguiram mais vitórias na competição. E falando em vitória, o time do Campinense encara a equipe baiana do Vitória. O Vitória que vem do seu melhor jogo na Série C até agora. Derrotaram por 3-0 a equipe do Confiança. Os 3 gols foram no primeiro tempo da partida, foram bem demais na primeira etapa do jogo. O Vitória que conseguiu finalmente sair da zona de rebaixamento, mas ainda está ali pertinho, precisa continuar vencendo. Nessa partida eu aposto no empate. 1-1 vai ser o meu palpite. Quando parecia que o Confiança tinha se encontrado na competição, depois de 2 rodadas sem derrotas, o time sergipano foi atropelado pelo Vitória. O jogo foi praticamente definido ainda no primeiro tempo, quando a equipe baiana fez os 3 gols da partida. O time do Confiança segue na zona de rebaixamento, precisa melhorar muito. Agora vão ter pela frente a Aparecidense, que vem da vitória para cima do Floresta, vitória por 3-2 em um jogo movimentadaço. O primeiro tempo foi mais tranquilo, o time da Aparecidense saiu na frente com um golzinho na primeira etapa. Aí no segundo tempo, o time do Floresta empatou o jogo. A Aparecidense novamente assumiu a vantagem no placar, mas o Floresta mais uma vez foi buscar o empate. E aí na reta final do jogo, o Luiz Paulo deu a vitória para a equipe da Aparecidense, grande vitória. Bom, para esse jogo eu vou apostar na Aparecidense jogando fora de casa. Aparecidense 1-0 vai ser o meu palpite. O ABC vem da vitória para cima do Atlético Cearense, não fizeram mais do que sua obrigação. O ABC briga lá na parte de cima da tabela, ocupam a 3ª posição. Mereceram a vitória, criaram mais, atacaram mais e chegaram ao gol da vitória já no segundo tempo da partida. Agora o ABC encara a equipe do Brasil de Pelotas, que vive um momento inverso ao do ABC. Estão lá na parte de baixo da tabela, o time vem de 2 derrotas seguidas. A última foi para o Figueira. No primeiro tempo da partida, o goleirão Vitor Luiz conseguiu evitar os gols, mas no segundo tempo, o time do Brasil cometeu um pênalti e acabou saindo o gol do Figueira. O Brasil precisa evoluir demais para conseguir a permanência na Série C. Já nem penso mais ali no time do Brasil entre os 8 primeiros dessa primeira fase. Tá feia a coisa para o Brasil de Pelotas. Bom, para essa partida eu aposto no ABC jogando em casa. ABC 2-0 é o meu palpite. O Volta foi derrotado pelo Papão na 7ª rodada. O time do Volta, que ainda não venceu nenhum joguinho desse Brasileirão Série C fora de casa. O Volta tem dificuldades jogando fora dos seus domínios. O Papão saiu na frente no primeiro tempo da partida. O Volta foi buscar o empate. Aí no segundo tempo, o Paysandu fez o seu segundo gol e garantiu a vitória. O time do Volta agora tem pela frente a equipe do Botafogo da Paraíba, que ficou no empate contra o Campinense. Quase não saiu o Botafogo da Paraíba aqui da minha boca. Eu esqueci completamente quem era o adversário do Volta na 8ª rodada. Mas vamos lá. O Botafogo da Paraíba que ficou no empate contra o Campinense. O time do Botafogo saiu na frente, fez um bom primeiro tempo. Aí, o segundo tempo começou com uma pressãozinha do Campinense, que chegou ao gol de empate. Depois disso, o jogo ficou mais equilibrado. Clássico, é sempre difícil jogar clássicos. Bom, para o jogo entre Volta e Belo, eu aposto no empate 1-1, vai ser o meu palpite.
O Altos perdeu mais uma na Série C do Brasileirão, terceira derrota seguida. A última foi para o time do Mirassol, resultado normal, o Mirassol era muito favorito na partida. A equipe paulista ocupa a liderança da competição, já o Altos é o lanterna dessa Série C. Preocupante a fase que vive a equipe do Altos, que agora tem pela frente o Ipiranga, que tem apenas uma derrota na competição. Foi aquela derrota lá na primeira rodada. Depois disso, o time do Ipiranga não sabe mais o que é perder. Na sétima rodada, vem da vitória de virada para cima do Remo. O Remo saiu na frente aos 14 minutos do primeiro tempo, mas o time do Ipiranga foi crescendo demais no jogo, pressionaram pra caramba, empataram a partida e ainda viraram nesse grande resultado para a equipe gaúcha. O Ipiranga é favorito nessa partida contra o Altos. Eu aposto no Ipiranga. Ipiranga 3-1 é o meu palpite. O Botafogo de São Paulo voltou a perder na Série C, foram derrotados pelo Ferroviário. A equipe paulista conseguiu segurar a pressão inicial do Ferroviário, que atacou bastante, mas parou no goleirão da equipe do Pantera. O jogo foi ficando mais equilibrado durante a primeira etapa. O time do Botafogo foi ficando mais com a posse de bola. No segundo tempo, a estratégia do Pantera mudou. Passaram a tentar explorar os contra-ataques. Acabou dando errado, o time do Ferroviário acabou marcando o seu gol na segunda etapa. O Botafogo de São Paulo, nesse momento, está fora do G8, precisa voltar a vencer. Agora encaram o líder da competição, o Mirassol, jogo dificílimo para o Pantera. O Mirassol, que vem da vitória por 2-1 para cima do Altos, não fizeram mais que a sua obrigação jogando contra o lanterna da competição. O Mirassol possivelmente vai ser um dos times que vai estar no G8 no fim dessas 19 rodadas. Está bem demais nessa Série C e nesse jogo eu aposto no Mirassol. Mirassol 1-0 é o meu palpite. O Remo foi derrotado pelo Ipiranga na sétima rodada, derrota de virada. O Remo saiu na frente aos 14 do primeiro tempo, mas depois disso só deu Ipiranga no jogo, que virou a partida ainda na primeira etapa. No segundo tempo, o Remo conseguiu se organizar melhor, criaram algumas chances, mas poucas com um grande perigo. Eu lembro apenas de uma chance do Remo que realmente levou perigo ao Ipiranga. Agora o Remo encara a equipe do Floresta, que conheceu a sua terceira derrota seguida. Foram derrotados pela equipe da Aparecidense. O time da Aparecidense saiu na frente ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, o Floresta foi buscar o empate, só que novamente o time da Aparecidense voltou a ficar na vantagem e o Floresta novamente teve que buscar o empate. Na reta final do jogo, o time goiano marcou mais uma vez e garantiu a vitória. O Floresta, que chegou aí a sua terceira derrota seguida, precisa voltar a vencer urgentemente. É um jogo difícil fora de casa, eu aposto no Remo. Remo 2-0 vai ser o meu palpite. O Papão vem da vitória para cima do Volta. O time explorou bem as laterais do campo, principalmente com o Patrick Bray atacando por ali. O Patrick, que sofreu o pênalti que deu origem ao primeiro gol da equipe paraense na partida. Isso ainda no primeiro tempo, só que ainda na primeira etapa, o Volta foi buscar o empate. Aí no segundo tempo, o Danley fez o gol que deu a vitória para a equipe paraense, que agora encara o Manaus, que ficou só no empate no jogo contra o São José. O Manaus começou bem na partida e saiu na frente com um gol aos 10 minutos da primeira etapa, só que ainda no primeiro tempo cederam o empate. O Manaus no segundo tempo foi para cima, pressionou, propôs o jogo, só que não conseguiu chegar ao gol da vitória. Bom, para o jogo entre Paysandu e Manaus, eu aposto
no Papão jogando em casa, Paysandu 2-1 vai ser o meu palpite. E é isso, chegamos no final desse vídeo. Se você curtiu, deixe seu like, comenta, compartilha e, claro, se inscrevam no canal. É de graça, não custa nada. Valeu e fui!